Glória a Deus. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se e ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Nós estamos encerrando nesse mês essa série de mensagens sobre a Bíblia e a alegria. Encerrando. Nesse último mês, Deus me deu a direção de entrar em assuntos bem específicos da nossa vida. Bem específicos. Assuntos que nos trarão alegria, nos tirando de uma condição infantil. Qual é a condição infantil? Aquela de que, quando nos é tirado alguma coisa, a gente fica brabo e a gente não quer mais conversar. A criança é assim. Criança é assim. Quando chega da escola e você bota ela a estudar mais 1 hora para fazer os temas por dia, eu até hoje nunca encontrei uma criança. Eu não encontrei. Se existe, Deus abençoe, mas eu não encontrei uma criança que quando vem da escola, depois de um tempinho, quando o pai chama e diz, vem, ou a mãe, vem fazer 1 hora de estudo, eu não vi uma criança sair feliz, contente. Dizer, ai, que legal, eu vou ter 1 hora agora sentada na frente de um livro, lendo e escrevendo. Eu nunca vi. Se você tem uma criança assim, parabéns. É raro. Ninguém gosta. A maioria não gosta. Mas a pergunta que eu faço para você é, se ela fizer, vai ser bom ou ruim para ela? Mas ela não gosta. Isso é infantil. Tem pessoas que estão no Senhor. E o Senhor diz assim, ó, não faz isso. Faz aquilo agora. E elas não gostam. Abandonam o Senhor. Abandonam a fé. Porque o Senhor ordenou uma coisa que vai contra o que ela entende por liberdade. Eu queria fazer isso. E o Senhor diz, tá, mas faz aquilo. Se ela fizer, assim como um pai com um filho, se ela fizer, ela vai ser abençoada no decorrer da vida dela, no futuro. Quando ela se tornar adulta, ela vai entender o quanto foi bênção naquilo na vida dela. Adulta no sentido espiritual. Essa lição de hoje, ela vai evitar algumas coisas que eu quero destacar com vocês. A primeira, ela vai impedir que a gente se torne inoperante e improdutivo. Ela vai impedir a gente de ser cego, não no sentido de cegueira física e não de cego de não enxergar, cego de mesmo vendo não enxergar. E ela vai impedir que a gente tropece. A inoperância para uma criança, ela não tem sentido, a inoperância não faz falta. A falta de condições de fazer alguma coisa, a falta de condição de produzir alguma coisa, numa criança não faz falta nenhuma. Ela não tem falta disso, um adulto tem. Um adulto inoperante, um adulto improdutivo, faz mal para ele. Um homem que não consegue produzir no seu trabalho, produzir na sua família. Uma mulher que depois da maturidade não consegue operar as coisas, é inoperante no que ela faz. Um casal que não consegue construir uma família abençoada, faz mal para o homem, faz mal para a mulher quando ele se torna inoperante e improdutivo. Faz mal, causa tristeza. Uma criança que é improdutiva não é triste. Um adulto que é improdutivo é triste. Uma criança que não enxerga as coisas não faz diferença nenhuma. Um adulto que não enxerga as coisas é ruim. Faz a vida dele triste. Era para ver e não vê, era para enxergar e não enxerga.
Um adulto que tropeça é ruim. Um erro de uma criança, de um pré-adolescente, compromete às vezes só ele. Um tropeço e um erro de uma criança, de um pré-adolescente, até mesmo de um adolescente, envolve apenas ele, somente ele tem alguma coisinha, mas lá está o pai para proteger, para guardar, para corrigir o problema, para sanar a dificuldade, para sanar a dúvida que teve. Um adulto não, um adulto quando tropeça compromete todo mundo. Um adulto quando tropeça compromete a família, compromete os filhos, compromete a empresa onde trabalha. Um adulto quando tropeça compromete o seu bairro, compromete tudo quando ele tropeça. Dependendo do tamanho do tropeço de um adulto, compromete muita coisa. E aí se tornam pessoas infelizes, porque são pessoas que são inoperantes, são pessoas improdutivas, são pessoas cegas, são pessoas que tropeçam. Mas a vontade do Senhor para nós, como eu já falei, é que nós sejamos alegres. E para a gente ser alegre, Ele nos ensina como a gente se tornar operante, produtivo, com visão e que jamais tropeça. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre se tornar alguém assim. E se a gente se tornar alguém assim, a gente vai trazer alegria para a nossa vida. E para as pessoas que estão perto de nós. E não viver tristes. Lá no 5 ele diz: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Fala sobre empenho, sobre se empenhar. E a leitura que eu faço de empenhar-se é quando a gente tem um desafio. Quando a gente tem que lutar contra alguma coisa, é empenho, é esforço redobrado. O empenho não é uma vida normal. Quando eu me empenho em alguma coisa, eu me coloco com força contra aquilo, é o que a palavra Pedro está dizendo. Empenhem-se para fazer o quê? A acrescentar na sua fé a virtude. Todo mundo tem fé. Todo mundo que está aqui tem fé. Todo mundo tem algum tipo de fé aqui. Aliás, o nosso Brasil é um Brasil de fé. Todo mundo é cristão, nem que seja católico, devoto de alguma santa, devoto de algum tipo de santo. Fé não é o problema. Cheio de crente, cheio de igreja. Nunca vi um tempo com tanta igreja. Não, nós não estamos com problema de fé. Nós não estamos com problema de igreja, nós não estamos com problema de fé. O nosso problema é a virtude que Pedro manda a gente acrescentar na nossa fé. E virtude nesse texto, no original, é o quê? É energia. É disposição. Então, uma vez que eu tenho fé, eu acrescento nessa fé a energia, a disposição para fazer alguma coisa. Eu não fico passivo. Eu não tenho a minha fé, e na minha fé eu fico deitadinho, porque afinal de contas eu tenho fé, está tudo resolvido. Não, está tudo nada resolvido. Fé não é o suficiente, tem que ter virtude. É o que Pedro está dizendo: acrescente na fé de vocês a virtude, a energia, a disposição. E quando você perceber que tem energia, tem disposição, então acrescente o conhecimento. O conhecimento vem de 3 formas. A primeira forma que vem o conhecimento é através da palavra de Deus. Como eu já disse aqui algumas vezes, a palavra de Deus, ela não é um livro religioso. Essa Bíblia não é um livro de religião. Essa Bíblia não é um livro religioso. Essa Bíblia é as orientações de Deus para a nossa vida. E Deus Pai, conforme o próprio Jesus ensinou na oração, que nós devemos orar a Deus como Pai. Pai nosso que estás no céu. Ou seja, a Bíblia é a orientação do Pai. E eu pergunto para vocês, em relação ao Pai, o que a gente faz quando o Pai orienta? Discute. Quando o Pai manda alguma coisa, afinal de contas, essa casa aqui é de quem? É do Pai. Até onde eu sei, essa casa ainda é do Pai. Alguém pode achar que está sozinho nada, a casa ainda é do Pai. A tua casa pode ser tua, mas a tua vida é do Pai. Ainda é do Pai. E se a casa é do Pai, quem determina o que deve ser feito ou não deve ser feito é o Pai. A Bíblia é a orientação do Pai. Então a gente olha ela como orientação para a nossa vida do Pai que está no céu, nos dizendo o que a gente deve ou não deve fazer. Primeira forma de adquirir conhecimento é a Bíblia.
Então, em cima da fé, a gente acrescenta a virtude. Virtude é energia, é disposição. Disposição, em primeiro lugar, de adquirir conhecimento através da leitura da palavra, da atenção da palavra pregada. Essa palavra aqui de domingo não é uma palestra motivacional. Isso aqui é orientação de Deus, não minhas orientações. Se fosse minha orientação, você nem precisava ficar aqui. Nem eu queria que você ficasse aqui. Afinal de contas, o custo das minhas orientações seria a minha culpa de orientar vocês errado. Por isso que essa palavra é pregada todos os domingos, e a palavra de Deus, apenas ela é pregada, para que você entenda que a orientação dada aqui nos domingos é de Deus e não minha. Então nós precisamos adquirir na nossa fé energia, na disposição, o conhecimento através da palavra, através da oração e através da comunhão. São as três coisas que Deus usa para a gente conhecer, para adquirir conhecimento. São essas três coisas: a palavra, a Bíblia, lida ou ouvida com atenção, a oração falada com Deus e a comunhão. Então, a nossa fé, nós acrescentamos a disposição e a energia de fazer essas coisas, porque talvez você não saiba, mas Deus se revela a nós através da igreja. Deus se revela a nós através do irmão, da irmã que está no nosso lado. Por isso a minha busca hoje de nós trabalharmos isso com o Fábio e a Shirley. Deus se revela através de nós, porque a palavra fala que nós somos o corpo de Cristo, e você precisa entender que a resposta, às vezes, da tua oração está na pessoa do seu lado. Às vezes eu olho as pessoas orando, pedindo resposta para Deus, e clama, e ela fica na expectativa do quê? Ela fica na expectativa de que um dia, de joelhos dobrados no quarto em oração, o teto vai se abrir, e lá no teto aberto vai descer um clarão, e no clarão um baitanjão, de 2,5 metros. Bonitão, com uma espada na cintura, dizendo: fala, meu filho, fala, minha filha, eu vim para te responder o que tu está orando. Só que às vezes, Deus está com a resposta do seu lado. O irmãozinho, a irmãzinha diz: e aí, irmão, paz do Senhor, tudo bem, como é que está? E você: estou bem, amém, tá bom, tchau, Deus abençoe. E a gente impede de que através daquela pessoa, Deus traga para nós a resposta que nós estamos querendo das nossas orações. Porque nós achamos que Deus só se revela do céu para baixo. Não, Deus se revela entre nós, porque todos nós recebemos o dom de sermos o corpo de Cristo, é o que a palavra fala. E se eu sou o corpo de Cristo, tem alguma coisa de Jesus em mim que pode ser usada para abençoar a tua vida. Eu fui muito abençoado, eu oro muito pouco para pedir coisas para mim, eu oro muito pouco clamando por coisas para mim, porque eu já tive de Deus coisas que Ele me abençoou através da vida de pessoas que estão aqui hoje. Numa conversa, num sentar, tomar um café, eu já recebi de Deus, mas nós estamos, parece que sempre buscando alguma coisa, como se Deus estivesse sempre devendo para nós, quando na verdade não é assim que Deus quer fazer com a gente. Deus, Ele quer nos suprir antes, para que a gente não precise de absolutamente nada. Deus não quer que a gente chegue no limite de ter que pedir, Ele quer nos dar antes. Se Ele nos der antes, a gente não tem falta. E se a gente não tem falta, a gente não tem que estar sempre correndo atrás de uma bênção, de uma bênção, de uma bênção, de uma bênção, de uma bênção. E é assim que as pessoas estão hoje. Me dá essa bênção hoje, Senhor. Mas agora eu preciso disso aqui, Senhor. Mas agora... E a gente procura, vem cá, me mostra uma pessoa satisfeita, que diz assim: eu tenho tudo. Porque eu, na minha fé, eu acrescentei a predisposição e a energia. E essa predisposição e energia é para conhecer o meu Deus. E eu conheço o meu Deus através da Bíblia. E eu conheço o meu Deus através da oração. E eu conheço o meu Deus através dos irmãos. Até mesmo aqueles que você não vai muito com a cara. Deus pode ter algo nele, porque você sabia?
Você sabia que apesar das nossas falhas, Deus está em nós? Deus estava em Pedro, esse que escreveu a carta. Esse que escreveu a carta, Deus estava nele? Deus estava com Pedro? A palavra diz que quando veio Pentecostes, que todos foram cheios do Espírito Santo, quase 120 pessoas, toda a cidade veio para a volta para saber o que é que estava acontecendo, que aquela multidão só gritava, berrava e falava em línguas diferentes, e eles vieram dizendo: estão bêbados essa hora da tarde, essa hora do dia. E a palavra diz que Pedro levantou no meio daquela multidão e pregou uma palavra, e naquele dia quase 3.000 almas aceitaram e entenderam quem era Jesus. A minha pergunta para você é: Pedro era um homem de Deus? Tinha de Deus em Pedro? Tinha ou não tinha? Mas ele negou. Então eu quero informar você que apesar das nossas falhas, nós que cremos no Senhor, tem de Deus em nós. O problema é que nós, antes de enxergar que tem de Deus nas pessoas, a gente enxerga o defeito. Então a gente já bloqueia. O quê? O quê? Pedro? De Deus? Para mim? Não, muito obrigado. Mas tinha. O quê? A irmã fulana? Conversar com ela? Tomar um café com ela? Mas bem capaz. Eu vou falar com Deus, para que Deus responda a minha oração. E Deus assim, não vou te responder do jeito que tu quer. Não, eu já te respondi, tá lá, fala com a fulana. Não vou falar, porque a fulana não sei quem. Então tá bom, então fiquei sem resposta, orando a vida inteira. Quem é que é da igreja há muito tempo aqui? Conhece alguém que ora a vida inteira por coisas que não tem resposta? Eu conheço. Mas sabe por quê? Deus me responde, mas me responde assim, Mas me responde assim, manda um profeta de Deus, e tem que ser de Deus, não pode ser meia boca, porque senão eu não escuto. Irmão? Então vai morrer sem resposta, porque às vezes a resposta está na pessoa do seu lado, no outro do seu lado, no irmão na igreja, no irmão na célula, na pessoa mais simples, tem a resposta de Deus. Isso é tão forte, que Deus usa as pessoas, apesar das suas dificuldades, para trazer mensagens e de orientações de Deus e bênção para a nossa vida. É que eu já vi bêbado, embriagado, conversar com alguém e dar uma palavra de Deus. Eu já ouvi, e era de Deus. Deus falou, entendeu? Deus disse. Porque Deus usa as pessoas, apesar das suas dificuldades. Então é hora da gente entender. E eu queria às vezes, sinceramente, deixa eu ser sincero com vocês, eu queria às vezes que Deus me desse uma marreta, uma talhadeira. Gospel, espiritual, assim. Que eu pegasse a cabeça de alguns assim, entendeu? Quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, morava com meu pai, eles tinham o costume de comprar galinha do aviário. 3 galinhas do aviário. Viva! Porque essa coisinha agora de comprar galinha morta no aviário, essa coisa de Nutella, não tinha. Não tinha. Tinha que... E quando não tinha que... Quando o dono do aviário não dizia, pode entrar, senhor, pode pegar o que o senhor quiser. Não é? Não é, não? Não é? Pode escolher. Aí tu entrava no meio do galinheiro e catava uma que outra lá e pegava e levava para casa. Meu pai gostava disso aí. Volta e meia ele chegava com 3 galinhas enroladas no jornal. Né, irmão? Atava no arame da mãe lá de estender roupa, as patas das galinhas aí, cortava. Fazia, depenava, tostava ali, né, para queimar os toquinhos das penas. E lá em casa não sobrava nada. Não sobrava nada. Nem a cabeça. Nem o zóio da galinha. E eu lembro que a minha mãe tinha lá guardado já um martelinho de alumínio e uma faquinha que já era separada para aquilo ali. Matava a galinha, era eu e meu irmão brigando pela tal da cabeça da galinha para abrir com o meu miolinho dela. É, verdade. Os staff estão aí, levanta a mão os staff aí.
Quem precisar de lugar para vomitar, chama eles aí, eles dão para vocês. Mas era verdade. Então, eu estou brincando, mas a verdade é que eu às vezes peço, às vezes eu tenho, meu Deus, me dá um martelinho daquele sagrado santo, para abrir a cabeça das pessoas e botar ali dentro essa informação, de que Deus se manifesta através das pessoas também para nós. De que na comunhão da igreja tem vida de Deus. Que as pessoas têm bênção para a gente, e não é bênção grande, é numa palavra, é num toque, é num abraço, é numa conversa. Deus dirige, Deus fala, Deus nos abençoa, Deus se faz conhecer através das pessoas. Porque nós carregamos, nós que cremos, carregamos um pouquinho. Por isso que eu quero incentivar mais uma vez vocês dessa igreja, procurem os irmãos da igreja, conheçam as pessoas. Abra a tua casa, convida alguém para ir lá. Convida, senta junto, conversa junto. Não tenha medo. Não tenha medo. Se junta. Se permite abençoar a vida de alguém. Na célula, se permite. Porque Deus às vezes tem a resposta da nossa oração através de alguém que a gente não dá valor. Mas Deus quer usar ela para abençoar a nossa vida. Eu queria que vocês entendessem isso aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Antes que o Senhor me dê de verdade a marreta santa. Entendam. Entendam, aqui não é lugar de tomar passe. Aqui não é lugar de sentar, tomar passe e ir embora para casa. Não, aqui é a igreja. Aqui é a igreja. A igreja é um corpo vivo. E esse ser humano, esse ser celeste chamado igreja, que é vivo, ele vive assim, dessa forma, ele se ajuda. Então Deus se revela, o conhecimento do Senhor vem de 3 formas: a palavra, a oração e a comunhão, andar junto, conhecer, conversar com as pessoas. Ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. Ao conhecimento, o domínio próprio. Porque essa orientação que eu estou dando para vocês não é orientação minha, é orientação de Deus. A sua vontade é que quando acabar esse culto, em 3 minutos tu estar no carro indo para casa para pegar o final do Fantástico. Tua vontade é meter o pé. É a vontade. A tua vontade é ficar fechadinho no teu mundinho. É tão bom ter um mundinho fechadinho, fulaninho, beltraninho e ciclaninho. E é só vocês. Não quer abrir para ninguém. Não quer abrir para alguém. Mas a palavra está orientando aqui. Domínio próprio não é apenas em relação a pecados morais, é em relação a ouvir uma palavra, um direcionamento de Deus, entender esse direcionamento e executar quando a tua vontade não é essa. A igreja não é um lugar para a gente fazer a nossa vontade, a igreja é um lugar para a gente entender a vontade de Deus e sacrificar a nossa vontade para fazer o que Ele quer que a gente faça. E para fazer isso precisa de domínio próprio. Que domínio próprio é esse? É o domínio desse entendimento que a gente adquire na palavra, esse entendimento que a gente adquire na oração, esse entendimento que a gente adquire na comunhão. Esse entendimento vai contra o que a gente gosta de fazer. O que a palavra está dizendo é que esse entendimento, ele deve dominar sobre a nossa vontade. Isso é domínio próprio. É o eu santo, o eu que se converteu, o eu de Deus, o novo homem, que manda no velho homem. É o novo homem que coordena o antigo homem. É o homem nascido, é a mulher nascido de Deus, que sabe o que tem que fazer contra a vontade daquele maldito que ainda habita dentro da gente. Porque em nós habita alguém maldito. Em nós habita alguém mau, ruim, que só deseja as coisas do mundo. Quando nós, através da palavra, através da oração, através da comunhão, nós enxergamos alguma coisa de Deus. Então, a partir de então, a gente tem que usar o domínio próprio para mandar. E dizer, não posso mais fazer desse jeito. Não posso mais viver a vida só para mim. Não posso mais andar dessa forma. Eu tenho que fazer diferente. Ao domínio próprio. Ao domínio próprio, acrescente a perseverança. Porque uma coisa é entender hoje e fazer amanhã. Outra coisa é a gente se encontrar daqui a 5 anos e você continuar fazendo a mesma coisa. E sair dessa desgraça, dessa vida alto e baixo.
alto e baixo. Um dia está com Deus. Um dia os irmãos estão lá na casa dele. Ei, irmão? Um dia você fez lá um cafezinho, convidou o irmão, a irmã, trocou uma ideia, foi abençoado, abençoou. Um mês depois fez de novo, já foi na casa do outro. Até que cruza o Judas na tua vida. E a minha pergunta para você é: quando o Judas cruzar a sua vida, você vai continuar fazendo? Ou você vai parar de fazer? Jesus não parou. Jesus não parou. E quando o Judas cruzar a tua vida, você vai fazer o quê? Aí, a perseverança. Senhor, o Judas passou na minha vida, mas o Judas foi embora, e eu vou perseverar no entendimento do que eu criei. Eu não vou viver de alto a baixo, porque o que a gente planta, tem gente iludida com a colheita de agora. Tem gente que plantou, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Tem gente que plantou, Tata, plantou coisa boa, plantou oração, plantou a palavra de Deus, plantou a comunhão. E aí depois de um tempo, parou, cansou, desanimou, desistiu, não perseverou. E aí começa, e a vida segue. E a palavra diz que as bênçãos do Senhor nos perseguem. E a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, recebendo a colheita daquela plantação de anos atrás. Só que enquanto a gente colhe, a gente continua plantando. Agora eu estou abençoado. Agora eu já plantei. Agora tá bom. E esquece a oração. Esquece a palavra, esquece a comunhão, esquece os irmãos. Eu estou bem, eu estou colhendo. Só esquece que não está plantando é mais nada agora. Já não planta mais nada. E essa plantação vai ter colheita depois. Aí daqui um pouco está ela: ai meu Deus, o que houve comigo? Estava tudo abençoado, eu não fiz nada de errado. Mas não é sobre fazer nada de errado. É sobre fazer o que o Senhor manda. É fazer a vontade do Senhor sempre. Eu não pequei, eu não fiz nada de errado, mas não plantou nada. Não trouxe comunhão. Não esteve com os irmãos. Não buscou a palavra. Não buscou oração. E aí começa a colher nada. E aí fala com Deus e Deus não responde. Porque acha que agora é só falar com Deus as coisas e Deus vai responder na hora. Não é plantação, Ele vai responder logo ali. Porque Deus não é mercado, Deus não é o Big, Deus não é o atacadão, Deus não é um X que você dá o dinheiro para lá e pega a comida para cá. Deus não é isso. Deus é relacionamento. Deus não é comércio. Não sei quem foi que inventou que Deus é comércio. Toma lá da cá, não é Deus. Toma o dinheiro para cá, me dá a bênção para lá. Toma a oração para cá, me dá a bênção para lá. Deus não é isso, Deus é relacionamento. É tempo de casa, é tempo de convivência, é tempo de comunhão, é tempo com Ele. E conforme esse tempo vai acontecendo, a gente não vai pedindo. A gente vai tendo acesso. Porque a palavra diz que Ele já deu tudo para nós. Então a gente não precisa pedir nada. Porque tudo é nosso, quando a casa do Pai for a nossa casa, e quando a gente for filho, é acesso a tudo que Ele tem para nós. Então a gente não precisa andar pedindo, ansioso com as coisas, porque não precisa pedir, porque Ele já vem provendo antes, Ele já vem dando antes, Ele já vai dando o recurso antes, Ele vai dando a palavra antes, Ele vai dando a provisão antes, Ele vai dando a estrutura para suportar aquilo antes, Ele vai dando antes para que a gente não tenha falta de absolutamente nada. Quem anda assim é quem para de semear. Eu tenho tido experiências com pessoas que param de plantar. Eu tenho tido experiência com pessoas que param de semear. Elas não conseguem enxergar. Mas a vida começa a fazer assim, ó. Eu fico só observando. Planta, se envolve com as coisas de Deus, com a palavra. Hein?
vem para cá de coração aberto, limpo. Mas daí tira a mão, já começa a ver defeito, já começa a ver os erros. Tem um monte, é só catar que tem. É só procurar que tem. Eu até ajudo você a encontrar os defeitos. Eu até mostro para você os defeitos, inclusive os meus. Tem um monte de defeitos. Se parar para ver, vai ver tudo. Mas a igreja nunca foi uma igreja perfeita. Se você encontrar a igreja perfeita, não vai para lá. Você vai estragar ela. Deixa ela lá quietinha como está. Entendeu? Aliás, uma igreja perfeita, perfeitinha assim, onde não tem nada. Dá uma olhadinha lá, vê bem. É uma igreja, pode até ter perfeitinha, mas é infeliz. Não é, gente? É isso. Mas começa a ver defeito. Começa a só ver o que tem de ruim. Tira a mão da obra. Já faz as coisas de qualquer jeito. Já faz as coisas reclamando. E a vida, vai caindo. Quer um conselho? Nunca pare de plantar. Nunca pare de plantar comunhão, vida com Deus, oração, coração generoso no Senhor. Você nunca vai cair, você sempre vai viver na provisão de Deus, na bênção do Senhor. Aleluia, gente. Para encerrar, tendo tudo isso, tendo fé, agregando a fé à virtude e conhecimento. No conhecimento, adquirindo no conhecimento a perseverança, o domínio próprio, a perseverança. Depois disso, a perseverança, a piedade. A piedade é a semelhança com Jesus. Piedade é ser parecido com Jesus, ser piedoso. A piedade é contrária da arrogância, da soberba. A piedade é a semelhança com Jesus. A piedade acrescenta a fraternidade. A fraternidade é a condição de irmandade. Ser fraterno é ser irmão. O que Pedro está orientando é, depois de a gente acrescentar essas coisas, acrescentar a semelhança com Jesus, a piedade, e na piedade acrescentar a fraternidade, enxergar as pessoas como irmão, enxergar as pessoas como irmã, enxergar como irmão de verdade, não nomenclatura religiosa, é o irmão da igreja, não, irmão de fato, irmão de verdade, e na fraternidade acrescentar o amor, porque o amor, ele encobre erros, o amor lança fora o medo, é a irmandade, é ser irmãos com amor. Se a gente tiver essas qualidades, preste atenção, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo nas nossas vidas, elas impedirão essas coisas que eu falei, que talvez você vai conseguir fazer ou não, talvez você deu atenção ou não. Eu só quero informar você que essas coisas que eu falei vão impedir você de, mesmo conhecendo o Senhor, ser inoperante, improdutivo. Todavia, se alguém não as tem, esses atributos, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então você quer ter uma vida alegre, operante, produtiva, quer enxergar as coisas? Então faça isso. É só fazer isso que eu falei. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. O meu trabalho, muitas vezes, quando eu vou aconselhar alguém, atender alguém, o meu trabalho, Anderson, é às vezes dizer para a pessoa, para ela não tropeçar num negócio desse tamanho assim, ó. Sabia? Às vezes a pessoa me chama, pastor, me ajuda. Eu estou lá longe, e eu vou indo lá em direção. Eu olho e já vejo uma coisa desse tamanho assim, ó.
Aí o que eu faço? Eu pego na mão dela e trago ela comigo. E quando chega aqui, ela tá assim, ó. Eu digo, só um pouquinho, peraí, segura aqui. Ó, tem um tripé aqui, ó. Agora vem. Entendeu? Precisa de mim? Para alguns casos precisa. Mas se você quiser enxergar, siga essa palavra. Você não vai mais tropeçar nem em coisas desse tamanho, nem em coisas menores. Às vezes o meu trabalho é produzir a paz, Cássia, num lar onde 2 adultos não conseguem produzir a paz. Produzir paz. Eu sou especial? Não, eu só entendi essa palavra e faço ela. O que eu li para vocês aqui, eu faço quase todos os dias. Se você fizer também, você vai perceber que você produz paz. Você opera as coisas na tua casa. Você produz. Você opera. Às vezes é 30 minutos de conversa, 40 minutos de conversa, uma oração, e acabou. Eu já vou embora na certeza de que deixei ali um pouquinho de paz. E lá vai eu. O entendimento que a gente deve ter hoje é que esse é o chamado nosso. É para a gente crescer, é para a gente desenvolver e produzir essa paz para nós e para quem estiver perto da gente. Eu sou só um. Imagina você com essa habilidade. Imagina você com essa condição de construir coisas, de operar coisas, com a habilidade de produzir coisas, com a habilidade de enxergar coisas que os outros não enxergam, com a habilidade de não tropeçar. Imagina você com essa bênção. Quantas pessoas nós salvaremos dos tropeços? Quantas pessoas nós salvaremos da improdutividade das coisas de Deus para a sua vida? Nós vamos mudar o mundo. Mas antes de mudar o mundo, nós vamos mudar o nosso. Por isso, em nome de Jesus, eu quero convidar aqui à frente alguém que queira orar comigo, que queira começar a produzir coisas na sua vida do Senhor. Eu quero convidar pessoas aqui que querem operar coisas que não conseguem. Pastor, eu sei mexer em tal coisa, eu sei fazer tal coisa, mas na minha casa eu não consigo mexer em algumas coisas que eu queria mexer, não consigo. Pastor, às vezes eu não consigo enxergar as coisas, eu queria enxergar mais as coisas. Então, vem orar comigo aqui na frente. Pastor, eu vivo tropeçando, eu não queria tropeçar mais, não quer mais? Então vem orar comigo hoje aqui na frente, e essa palavra vai se cumprir na sua vida. Feche teus olhos em nome de Jesus. Não deixa a vergonha vencer você. Isso aqui, ó, já tem aqui, ó. Não deixa a vergonha vencer você, venha na frente. Eu sei que a palavra falou com você. Venha. Tudo em mim quer viver no teu amor, ser moldado por tuas mãos e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, joga os medos para o ar. Eu anseio por um toque. Tudo em mim quer viver no teu amor, ser moldado por tuas mãos e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus.
quero convidar aqui na frente. Eu quero que venha aqui na frente.